Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Fernanda Greenrosa, eu sou fisioterapeuta e hoje estou aqui recebendo o Dr. Sandro Marques, cirurgião plástico, para um bate-papo bem informal sobre fisioterapia e cirurgia plástica. Então, Sandro, há quanto tempo tu já está aqui em Lajeado? Oi, Fernanda. Primeiro é um prazer, estar aqui contigo. Nós trabalhamos juntos há muito tempo, juntos, como parceria. Então, primeira vez que eu estou no teu consultório, na tua clínica, sendo muito bem recebidos aqui. E nós trabalhamos juntos, há quase perto de 20 anos, Fernanda? E desde que eu vim para Lajeado, tu fosse sempre uma parceira nos nossos pós-operatórios, nos pré-operatórios também dos pacientes. Então, a gente ia falando em off aqui, que é uma relação de muito tempo, de muitos pacientes, muita experiência envolvida, com muitas conversas e muitas histórias para ser compartilhadas nesses momentos que são interessantes, assim, essa questão profissional, assim, parceiros, que a gente tenha possibilidade de ter acesso e de ter e trocar tanto informações técnicas quanto um bom acolhimento aos pacientes. Isso, e acompanhar a evolução das nossas profissões, então, porque a fisioterapia evoluiu muito nos últimos 20 anos, tecnicamente, e as técnicas da cirurgia plástica também, Então, quando eu comecei a trabalhar, também em torno de 20 anos atrás, eu ainda recebia pacientes que faziam técnicas que a gente chamava de lipo a seco, Enfim, isso evoluiu muito, E graças a Deus evoluiu muito, tanto para o nosso benefício quanto para o paciente, Assim como a reabilitação, A fisioterapia hoje, que trabalha diretamente com a cirurgia plástica, a gente vê como uma importância do atendimento já no pré-operatório, Coisa que há um tempo atrás a gente não conseguia chegar no paciente antes. Então hoje, com muita orientação prévia, a gente consegue orientar o nosso paciente a ser mais assertivo nas condutas pós-operatórias. O que isso quer dizer? O paciente não vai ter medo de como levantar da cama, como deitar, como se vestir, como despir, porque ele foi bem orientado, Então, o grande medo do paciente de abrir ponto, porque vai fazer alguma coisa errada, se ele já for bem orientado no pré-operatório, ele não vai fazer nada de errado no pós, Então, por isso essa nossa parceria médico e fisioterapeuta de já atender o paciente e acolher o paciente no pré-operatório é muito importante. E sem julgamentos, Porque todas as cirurgias plásticas, eu sempre digo, têm algum motivo. Entender a história do paciente, acolher o paciente, é muito importante, porque sempre tem uma história por trás da cirurgia plástica, E respeitar essa história, respeitar o paciente é muito importante. Como a gente já teve um número muito grande de pacientes, a gente também já poderia fazer um livro, quase isso, um podcast bem comprido, mas aqui a gente vai tentar ser bem sucinto, O que tu vê hoje em dia como uma das maiores evoluções da cirurgia plástica? Eu acho que tu colocaste muito bem, Fernanda? Assim, a gente olhar um histórico, a gente pegar uma pessoa, uma pessoa que vai viver perto de 80 anos. Quantas vezes ela vai fazer uma cirurgia de abdômen na vida? É uma só, Então, mama, talvez 2 ou 3, dependendo das necessidades e das vontades dos pacientes. Então, aquele momento é bastante importante para o paciente, é um momento único, é um momento que ela está insegura, é um momento que ela tem muitas... Está frágil, muitas dúvidas, está fragilizada, ou tem expectativas maiores do que de recuperação rápidas demais, ou de rapidamente voltar à sua vida normal. E a gente, o trabalho tanto do cirurgião plástico é informar corretamente o paciente, explicar as técnicas, examinar. A minha conduta quando eu estou com o primeiro paciente, o paciente em primeira consulta, nunca vai ser de convencimento do paciente. Vamos fazer a cirurgia, tu vai ficar linda, maravilhosa. Minha função é técnica, examinar tecnicamente o paciente, enxergar nele as necessidades que ele está enxergando, e sentar com ele, desenhar as possibilidades, entender qual é a vontade do paciente, porque às vezes o paciente tem uma vontade, tem que ser escutado nesse momento. E aí sim se encaminha a possibilidade de cirurgia
E aí, a partir disso, entra a fisioterapia. E aí, tu colocaste muito bem, o pré-operatório vai fechar muito com essa nossa conduta de humanizada com o paciente. E aí a fisioterapia vai conseguir conduzir isto, né, dessa maneira. Em relação às técnicas, claro, hoje em dia a gente tem mais estudos da cirurgia plástica, sem dúvida, né? Existem muitas informações sobre técnicas e condutas, né? Mas eu sempre acho que a cirurgia plástica, ela é mais, antes de mais nada, ela é medicina é ciência. Então a gente tem que ter um pouco de cuidado para não ir com modismos muito rápidos, né? Técnicas super revolucionárias, a gente tem que entender que a fisiologia não mudou, né? As pessoas continuam tendo o seu tempo de recuperação, o tempo de reparação das cicatrizes, reparação celular, cicatrização internas. Então, a gente tem esses tempos, né? E claro que a gente vai ajustando existem técnicas novas, existem possibilidades de cirurgia de mama com técnicas de fazer alças musculares e fixação de prótese. Tem uma série de coisas que estão sendo feitas novas, né? E a gente tem que estar acompanhando, né, com muita segurança sempre, porque a gente tem que ter, eu acho que todas essas técnicas novas a gente precisa de follow-up, né? A gente precisa saber, a gente tem que ter acompanhamento. Daqui a 5 anos, como é que é? Daqui a 10 anos, como é que está? Daqui a 15 anos, porque a pessoa muda, né? Sim. O corpo envelhece, a pessoa engravida, há uma variação de peso, uma variação hormonal. Uma coisa é fazer um procedimento para aquele momento da vida, 20 anos de idade, 30 anos de idade, depois imaginar como é que fica aos 40, aos 50, aos 60. Então, existe uma certa imprevisibilidade no nosso trabalho, que é a imprevisibilidade do corpo, né? O corpo ele vai modificando, né? E a gente não sabe o quanto um corpo vai modificar, né? Justamente porque tem várias possibilidades, variações de peso é importante, a questão hormonal, gestações, menopausa. Então, são uma série de coisas que interferem nessa tentativa nossa de fazer uma previsão de como vai estar. A gente sempre quer que a cirurgia plástica seja o mais durável possível, né? Sim. E que ela dure o máximo possível, né? Mas, assim, a gente nunca consegue ter uma garantia, né, de como vai estar o corpo, porque o corpo é um ser vivo e que muda muito, né? Exato. E uma coisa muito bacana que eu sempre observei, que as pacientes sempre me trouxeram, foi de que o Sandro sempre foi muito honesto, né? Muito realista. Porque às vezes a paciente, na expectativa, eu quero ter o rosto da Angelina Jolie, não dá, né? Então tem que trazer o paciente para a realidade, tu quer melhorar, a gente tem algumas possibilidades, mas é o teu rosto dentro das tuas possibilidades. Não tem como querer ser o corpo de uma outra pessoa, né? E outra coisa bacana que eu gostaria de deixar registrado aqui foi que quando eu trouxe para o Sandro, alguns anos atrás, novas técnicas da reabilitação fisioterapêutica para melhorar e acelerar o processo inflamatório, que é aquele primeiro momento pós-operatório, é um momento de mais edema, de mais inchaço, de maior dor, enfim, desconforto. E uma coisa bacana que o Sandro falou para mim foi o que eu posso fazer para te ajudar nisso, né? Então, me manda as pessoas para o pré-operatório. Isso foi uma coisa muito bacana que ambos ganhamos, né? Em relação à confiança do paciente, a segurança, a confiança através da confiança. Em ele entender exatamente como seria ou como será, né, o processo cirúrgico e se preparar de forma adequada, né? Não, quero fazer a cirurgia amanhã. Não é assim, né? O organismo tem que estar equilibrado, as funções, tudo tem que estar. Exames de sangue, exato. Então é uma série, tu não pode ir para uma cirurgia onde se espera uma cicatriz boa se tu está com deficiências, carências nutricionais, tu não está com a tua pele com hidratação, que é o básico, né? A pessoa não toma água, não come direito, enfim, tá com uma patologia de pele e quer fazer uma cirurgia. Então, a gente tem que equilibrar todas as funções do corpo para o procedimento cirúrgico acontecer da melhor forma possível. Porque tudo que a gente quer é antecipar as situações e que tudo ocorra
com todas com a previsibilidade, né? Com tudo que a gente imaginar acontecer tudo direitinho. E quando a gente consegue antecipar, né, todas as possibilidades, a cirurgia sai tranquila, o cirurgião fica tranquilo, a fisioterapeuta fica tranquilo. Então, tudo sai de acordo com o que a gente espera. Porque todo procedimento eletivo, né, ele tem um planejamento e uma expectativa. E se a paciente não tem esse conhecimento, ela não recebe essas informações previamente à cirurgia, né, intercorrências podem acontecer. Então, a gente faz de tudo para minimizar as chances de intercorrência e a cirurgia acontecer da melhor forma possível, tudo dentro do esperado. É isso que a gente quer, né? E hoje em dia, assim, como é que tu estás vendo a questão da intervenção precoce da fisioterapia comparada com 15, 20 anos atrás? Eu sempre gostei da intervenção precoce, né? Antes mesmo do taping, eu sempre achei que quanto mais cedo o paciente pudesse estar na mão do fisioterapeuta, melhor, né? Porque não é somente muito bem colocasse, né? Não é somente a questão local do abdômen, da mama, mas também da mobilidade, das funções básicas na casa, da vida, como tomar banho, se vestir. Então, quanto mais rápido a pessoa estar segura e fizer os movimentos corretos e fizer uma boa recuperação, melhor, né? Quando veio, faz uns 2 anos e meio, mais ou menos 3 anos do taping, né? Que a gente conversou a respeito, eu comprei essa ideia, eu acho que o taping, ele dentro dos meus conceitos, eu acho que é uma coisa importante, né? E a gente aprendeu junto com o taping também, né? A gente aprendeu alguns pacientes que realmente, uma série de detalhes técnicos, né? Enfim, mas o taping, a gente está evoluindo também nisso, acho que existem ainda muitas coisas que vão melhorar ainda com o desenvolvimento da técnica, com o conhecimento da técnica, com o conhecimento do cirurgião também, e o próprio paciente aceitar, né, procedimentos novos. Eu acho que a gente tem um campo grande aí, uma margem grande para poder melhorar, né, para poder ainda dar mais para os nossos pacientes, né. Mas tu colocasse uma coisa muito interessante, assim, quando a gente fala em cirurgia, o que é muito comum às vezes, né, Fernanda? Vem um paciente assim, doutora, eu faço uma anamnese um pouco mais profunda e converso, tento entender como é que é a sistemática familiar, profissional, entender, né, a vida dela. Doutor, olha, meu peso nunca tive tão alto, né, bati no teto. Aí, esse é o momento que eu me assusto um pouco, sabe? Não é a hora que bate, que a pessoa chega no teto, agora eu vou procurar o cirurgião plástico, né? O cirurgião plástico não vai resolver todos os problemas dela, não vai fazer ela melhorar a condição cardiológica dela, cardiopulmonar, aeróbico, enfim. Aí eu questiono, né? E tu falasse muito bem, ser realista, né? Eu tenho que enxergar um paciente como um todo, né, Fernanda? Eu não posso enxergar somente, olha, esse abdômen é operável. Eu tenho que enxergar se essa pessoa está no momento certo da vida. Muitas vezes a pessoa vem com indícios claros de que não está legal emocionalmente, ou está passando uma separação, ou está deprimida, e isso, assim, interfere... E quer que a cirurgia resolva todos os problemas dela. Pode resolver alguns, mas não é a solução dos seus problemas. E aí a pessoa coloca expectativa nisso, e aí tem um pós-operatório que é dolorido, tem as primeiras semanas, dolorido não, mas é desconfortável, né? Tem umas limitações, tem aquela primeira semana que é a semana da depressão, né? Tu sabe muito bem. Por que eu fui fazer? Né? Tô inchado, tô roxo, tô limitado, tô precisando de ajuda. Ninguém sai Barbie da cirurgia, tá? Só para esclarecer. Exatamente. Todo mundo tem a primeira semana, diz assim, por que eu fui fazer? Eu estava tão bem, trabalhando, cuidando da casa, cuidando da família, agora estou aqui precisando de ajuda para tomar banho, ajuda para colocar um calçado. Aí depois passa esse primeiro momento, né? A fisioterapia também nesse momento é muito importante, porque ela fica bastante tempo com o paciente nesse pós, né? E passar por esse momento e depois vai vendo o resultado, vai vendo o processo todo de recuperação da cirurgia e no final estão todas, né? Fariam tudo de novo, né? Mas aquela primeira semana sabe muito bem, né, Fernanda? É muito difícil, né? E uma coisa assim, ó, que a gente nota, principalmente com mulheres, né? Que é o nosso maior público.
tem situações com o passar do tempo, com as gestações, que por mais que a pessoa esteja assim super certinha com a alimentação, com a atividade física, tem coisas que o corpo não volta, tem situações em que só cirurgia plástica, né? Então, aquelas pessoas que têm um pré-conceito, né, um conceito prévio, ou sempre acharam horrível e julgavam quem fazia cirurgia plástica, chega um determinado momento na vida que para e pensa, gente, mas agora sou eu que estou precisando, mas eu sempre fui contra, eu sempre falei mal da cirurgia plástica e agora eu estou me vendo numa situação em que não tenho mais para onde sair, não volta, o corpo não volta e só cirurgia plástica para resolver o meu caso. Esse paciente é um paciente muito comum no consultório, Fernanda. Exato. Paciente assim, 35, 40 anos, já estava com a prole completa, tiveram 1, 2 filhos, não vão mais engravidar, as crianças já estão com 2 anos, aí daqui a pouco ela olha para si assim, aí tem aquela... começa a se enxergar. Eu não sou mais a mesma. Pois é, meu seio não tá legal, eu já não consigo botar as roupas que eu botava, o biquíni não fica confortável, eu tenho que usar um bojo, aí a roupa não fecha, e aí não sente tão... E aí esse paciente volta os holofotes novamente para ele, porque ela deixou por um bom tempo da vida, ela voltada para os filhos. Foi voltada para os filhos, para a família, e agora, não, as crianças agora com 2, 3 anos, agora eu vou me cuidar. Então, eu combato muito isso, porque eu acho que, como tu falasse, as pessoas às vezes têm preconceitos como se fosse uma grande futilidade a cirurgia plástica. E não é. E não é. Assim, quando a pessoa está com um seio confortável, assim, não precisa ser um seio lá duro, lá em cima, que não balance, enfim, né? Mas que a pessoa sinta-se bem, que ela bote uma blusa fique confortável, não precisa usar sempre sutiã de bojo, né? Ou de enchimento, bota um biquíni, um tomara que caia, sinta-se bem, ela melhora a autoestima. Nossa, e isso melhora muito a qualidade de vida dela, sabe? As próprias relações, ela fica mais confiante, ela fica mais feliz. Eu sempre digo, Fernanda, que eu acho que ninguém é feliz se não se gosta. Isso para mim, isso é ponto passivo. Assim. Não é se eu gostar, não é ter um corpo, né, de Gisele Bündchen, né, como tu falasse. Não é ser um troço irreal, mas que a pessoa se sinta-se bem, né? Sim. Se a pessoa está se sentindo confortável consigo, e pode ser uma coisa pequena para ela, né? Para os outros, mas para ela é uma coisa importante, né? Então, assim, e ela melhora isso, nossa, a qualidade de vida dela melhora, e a qualidade de relação profissional, a gente vê isso claramente no consultório. Sim. Né? O paciente chega com cabelo diferente, com roupa diferente, com uma vida diferente, com um olhar, né? Um brilho diferente no olhar, né? Sim, a autoestima muda, e muitas vezes é aquela pessoa que às vezes vinha num emprego que não estava feliz, né, desgastada emocionalmente, e quando acontece uma situação assim, quando a gente recebe a pessoa às vezes meses depois, só para reavaliar, é uma pessoa que volta, uau, eu abri o meu negócio, eu, né, me demiti, eu fui para outra empresa, sabe? Parece que aquilo dá até coragem, parece não, literalmente, a pessoa tá tão autoconfiante que ela se encoraja para tudo. E é muito incrível ver, porque isso é real, é o nosso dia a dia, né? Então, o poder da autoestima que a cirurgia plástica dá, que traz às pessoas, é imensurável, é fantástico. Mas isso tem que ser, assim, isso funciona bem quando é bem avaliado, né, Fernanda? Com certeza, né? Com certeza. Porque às vezes as pessoas têm um grau de expectativa muito maior que a cirurgia pode conseguir. E aí, isso independente da técnica do cirurgião, enfim, não é isso, né? Às vezes tem, né, como eu falei, tem coisas que a gente não consegue mudar, assim, né, como a pessoa gostaria. Mas aquelas pessoas também que não é que elas querem ser mães, mas querem ser mamães sintam-se bem, quer estar no círculo. Uma senhora depois de uma certa idade, já depois de uns 50, 60 anos, que ela se sentir melhor, e aquilo ali no mundo dela faz sentido. O resultado realmente ele é muito legal, né? Eu acho que esse é o grande ganho da cirurgia plástica, quando o paciente se abraça no final de 6 meses pós-operatório, doutora, muito obrigado, faria tudo de novo, foi importante para mim, e assim, não sabe o quanto melhorou minha vida por me sentir mais confortável, né? Mais confiante, né? É muito legal, é muito legal. E o Dr. Sandro falando antes de ciência, realmente a nossa profissão, ela se baseia muito na ciência, em evidência, pesquisa científica. Então, a fisioterapia mudou muito a reabilitação pós-operatória
em função de evidências científicas que vieram ao longo dos anos. Por que eu fazia uma reabilitação diferente anos atrás do que eu faço hoje? Porque hoje existem muito mais comprovações científicas, porque naquela época não tinha. Então veio a microscopia eletrônica, enfim, veio outras formas e fontes de pesquisa que naquela época a gente não tinha. Então hoje a gente faz a reabilitação com muito mais segurança, baseado em evidência, em ciência, né? Então, é importante para nós, fisioterapeutas, para mim, né, que acredito muito na ciência, na pesquisa, e obviamente para o cirurgião também, porque a gente fica muito mais tranquilo e seguro com todas as técnicas que são feitas, né? Então, a gente pode, hoje em dia, comprovar mais e mais fácil do que antigamente, né? Isso é muito legal. Legal. Como a gente tem uma área, né, Fernanda, que é a estética. A cirurgia plástica não é só estética, né? Tem toda a parte também reparadora. Né? A gente faz bastante cirurgias reparadoras também, né? De doenças, de tumores, de reconstruções de mama também, pós-cirurgias de neoplasia de mama. Mas, assim, a estética, ela é um meio complicado também, né? Porque existe muito marketing em cima da estética, né? Porque precisam vender, né, novidades, né? E a gente, volta a dizer, a gente precisa estar ciente de que precisa ter ciência nisso, né? Precisa ter conhecimento científico, né? Trabalhos bons, trabalhos a longo prazo, um follow-up legal, que a gente possa ter segurança, porque a gente está lidando com o corpo humano, a gente não pode ser banalizada a estética, né? Não é trocar a cor do cabelo, né? São intervenções, algumas intervenções são invasivas, então a gente tem que ter responsabilidade com a ciência para ser aplicado nos pacientes. Uhum. E hoje em dia as pacientes estão mais exigentes? Tu sente isso no consultório também ou não? A gente tem pacientes, com várias faixas etárias, né? Uhum. As mais jovens, né? Elas têm a filigrama, né? Elas querem o nariz do filtro do Insta, né? Isso é um problema que a gente não tinha antigamente, quando não tinha filtro, né? Eu quero sorrir e não ter essa ruguinha aqui que no Insta eu consigo ter esse resultado. Mas a gente tem que entender o que é real, né? Vida real. O que é uma face com movimento, uma face que tem que se expressar, ela não pode ser uma face paralisada. Outra coisa é uma foto parada no Insta, em que tu não tem movimento, ali tu pode ter, né? Agora, eu vejo muitas pessoas, às vezes, com muitos procedimentos de face, que a pessoa não tem mais expressões, né? A pessoa sorri, tá triste, tá feliz, e tá tudo igual, né? A gente precisa ter ruga. Ruga faz parte, né? A gente não consegue ter... Às vezes eu digo para o paciente, olha, eu não posso... Pessoa de 50 anos, eu não posso dizer que tu vai sair com um rosto de 20, porque tu tem que ter um rosto de 50 bem. O rosto de 50 bem é um rosto mais leve, mais suave, mais vivo, mais iluminado, mas não com o rosto de 20, porque isso é impossível, em primeiro lugar, né? E, em segundo lugar, é muito injusto também, né? A pessoa vai ficar sempre buscando algo que ela nunca vai conseguir chegar, né? E isso é muito injusto com ela, né? Sim. Ela fica assim, naquela ansiedade de ter um rosto de 20, porque ela vê mulheres de 20, ou vê mulheres com filtros de 50 com filtro de 20 no Insta, né? Exato. Então, a gente tem que tentar, assim, entender, porque isso que é importante hoje em dia, Fernanda. Se a gente vai olhar há 20 anos atrás, eu gasto muito mais tempo na minha consulta, né? A primeira consulta é 1 hora de conversa, né? É aí que a gente vai mapear o que o paciente quer, o que é o paciente como um todo, né? E o paciente já vem com muita informação. Obviamente, a informação está lá, né? Tu abre a internet, tu tens muitas informações. Mas ter informação é diferente de ter conhecimento, porque às vezes as pessoas que não é da área, não tem o filtro para entender o nome, a técnica, se aquilo se aplica para ela. Então, então ela vem com muito mais informações e a gente tem que depurar cada uma delas. Não, e por que essa técnica? Por que não essa? Por que a prótese acima do músculo, abaixo do músculo, ou somente abaixo do músculo? Por quê?
Isso, e explicar. E claro, né, individualizar o atendimento. Não existe Sim. uma receita de bolo, né? Não é igual para todo mundo. Eu só coloco a prótese submuscular porque fica bom para todo mundo. Não vai ficar bom para todo mundo. Tem algumas que vão ficar bem, outras não vão ficar tão bem. Então a gente tem que examinar, escutar o paciente, saber o quanto ele sabe deste procedimento e ajustar isso tecnicamente, explicando para ele e colocando as opções, porque a decisão final é do paciente. Olha, eu posso fazer essa técnica, essa aqui eu não deixo. Eu sempre digo, se tem 3 técnicas, não é porque uma é melhor do que a outra. É porque tem indicações diferentes. Exato. Né? E a gente vai juntos, vamos construir um planejamento cirúrgico adequado para ti. E eu sempre digo, é para ti. Não é para tua amiga, para tua prima, para tua irmã. Porque cada um tem um tipo de corpo, um formato de seio, um formato de tórax, uma proporção de ombro, cintura e quadril. Então, volto a dizer, receita de bolo não funciona. Para uma vai funcionar bem, para outra pode ficar muito estranho, ou desproporcional, ou desajustado. Né? Então, a escolha dos tratamentos, dos implantes, de prótese de mama, da técnica, ela tem que sempre ser individualizada. Né? Doutora, eu escutei falar que a técnica tal não deixa cair o seio. Depende. Se essa técnica tal vai ser indicada para ti. Nem sempre dá. O teu formato de tórax. E seio é uma coisa muito... Eu sempre digo, talvez seja o nosso melhor exemplo. Assim. Eu tenho no meu consultório, se eu não me engano, 6.500 pacientes fechados lá. Eu não tenho um seio igual ao outro. É uma digital. Não tem formato da mama, firmeza da mama, flacidez, formato da areola, formato de tórax, proporções, assimetrias. Então, doutor, me mostra exemplos. Eu posso mostrar 100 exemplos, todas elas serão diferentes de ti. Né? Então, a gente tem que entender exatamente isso, tentar passar isso para o paciente, e isso tem que ter olho no olho, tem que ter conversa, tem que escutar, né? O médico tem que escutar o paciente. Isso é importante. Né? Eu não posso chegar lá e dizer assim, eu vou fazer isso em ti. Mas eu nem escutei o que o paciente quer. Né? Talvez eu não seja isso. Né? Não é, eu tenho que satisfazer o paciente, não a mim. Né? Exato. Eu tenho que ter essa conduta. Então, eu acho que a cirurgia plástica, nesses anos todos, ela conseguiu ser o mais... ainda mais personificada. Assim, ela consegue ser para ti, tal procedimento ali, para ficar legal, sabe? A gente conseguiu entender melhor. Eu acho que eu detesto as massificações, né? Um tipo de resultado igual para todo mundo, porque a beleza das pessoas serem diferentes. Singularidade, né? Isso aí. Eu acho que a gente tem que ser respeitado. E o atendimento também. O atendimento, já me perguntaram muitas vezes, Fernanda, qual é o protocolo para tal procedimento, né? Não existe, porque cada organismo reage de um jeito, cada cirurgia de um jeito. Às vezes a gente tem cirurgia de face, por exemplo, às vezes tem faces assim muito pequenininhas, muito delicadas, e tem às vezes uma face enorme, né? Então não tem como existir um protocolo com cada ser humano sendo diferente, né? Então realmente cada vez mais o atendimento individualizado, personalizado, é o que ganha o melhor resultado, a confiança do paciente e a nossa satisfação como profissional também, né? É isso aí. Exatamente. A medicina não é uma ciência exata, né? Quem trata com o corpo humano, né? Exato. Então, a gente sabe a gente fazer uma parede, bota tijolo, cimento, tijolo, tu faz uma parede. Sempre. Pronto. Né? Eu posso fazer o mesmo procedimento em ti, na tua irmã, na tua amiga, na tua prima. Tu tens um tipo de reparação celular, tu tem um tipo de edema, tu vai ter um tipo de resposta que é diferente. Então, por isso que a fisioterapia, eu acho que é muito importante isso, essa reabilitação, essa individualização. Olha, tem pessoas que vão precisar de, sei lá, 5 sessões de fisio no pó, tem pessoas que vão precisar de 10, tem pessoas que vão precisar de 20, né? Aí depende, é isso, eu acho que isso que tem que ser muito bem visto, né? Assim, ó, quando eu indico um profissional de fisioterapia, eu indico profissionais que têm essa visão de individualização, sabe? De personalificação. Assim, ó, olha, para ti tu vais precisar, porque a coisa massiva ela não funciona.
Não funciona isso. Não. E a importância de a gente ter essa conversa reta, como eu chamo, né? Porque muitas vezes eu vou atender o paciente antes de ti num pós-operatório. Então, se eu identificar que ali está tendo a gente chama de sofrimento, mas enfim, que o sangue não está chegando onde deveria chegar, né? Numa abdominoplastia, por exemplo. Se eu estou vendo que tem um sofrimento de retalho, que é como a gente chama, que é uma coisa que a gente sabe que é perigoso, né? Eu vou fazer alguma coisa, eu vou te avisar e a gente vai agir o mais rápido possível, porque antigamente, quando a gente não tinha ainda toda essa conversa, né, e se via o paciente um tempo depois, a catástrofe já, né, estava ali estabelecida. Mas hoje, com toda a orientação prévia que a gente dá, com todos os cuidados, com todo o planejamento cirúrgico e com o atendimento prévio, isso hoje em dia praticamente não acontece mais, né? E se a gente nota que tem algum indício de que poderia acontecer dentro de algumas... A gente já intervém, a gente já entra em ação, né? A gente tem essa comunicação reta e evita qualquer coisa que a gente não gostaria, né? Qualquer intercorrência. Então, por isso é muito importante também o meu trabalho sendo assessorado por ti, né? Pelos médicos, cirurgiões, porque eu sempre digo, eu não trabalho com um médico que não dá também assistência após ao paciente. Não trabalho, não existe, porque não dá. Não tem condições. E hoje em dia, né, Fernanda, assim, ó, eu sempre coloco o meu celular, né, à disposição do paciente no pós-operatório e algumas condições, por exemplo, nas cirurgias de mamoplastia ou mastopexia, eu disse, olha, me manda foto das areolas. Eu vi no primeiros dias ali, na primeira semana que é mais complicado, eu disse, me manda foto, porque às vezes tem uma assimetria de cor, a gente consegue entender e realmente fazer uma intervenção precoce muda completamente o desenrolar, né, de uma possível complicação, que pode ser uma complicação se não for tratada. Né? Então, a gente estar perto do paciente, estar disponível ao paciente, ele é fundamental. Eu não consigo não estar do lado do meu celular no pós-operatório. Exato. Né? O paciente precisa ter esse contato, ele precisa ter tanto com a fisioterapeuta quanto comigo, com a minha secretária, com a minha equipe, né, a minha instrumentadora, para que a gente, né, cuide dele. Né? Eu sempre digo, não me incomoda tu me mandar mensagem, me incomoda tu ter dúvida e não me mandar mensagem. E tu não me contactar e faz alguma coisa que não deve, que acha que fez errado, que achava que estava certo, tira a dúvida. Liga para mim, manda mensagem, manda foto, eu estou disponível, porque eu acho que isso, como eu falei, cirurgia, ela não pode ser banalizada e a gente tem que ter essa segurança em todos os processos. E também o pós-operatório é tão fundamental quanto qualquer outro. Né? É isso aí. Parceria é tudo de bom. Isso aí. Então, Sandro, muito obrigada por ter aceito o convite e ter exposto essa conversa para as nossas pacientes, as nossas futuras pacientes, e ter aberto, né, a tua agenda para estar aqui conversando comigo e com todo mundo que está nos assistindo. Muito obrigada. Ok, Fernanda, muito obrigado. Né? Eu que agradeço, é um privilégio fazer parte ainda do teu primeiro, né, podcast. Só corrobora que a gente tem uma parceria de muito tempo, né, e que a gente tem uma relação muito profissional muito legal, né. Confio bastante no teu trabalho e tu também confias no meu, a gente sabe disso, né. Então isso só tem a agregar quando a gente consegue conversar, expor, né, às pessoas que estão interessadas em cirurgia plástica, o quanto a gente pode oferecer. Né? Então, só tenho que agradecer mesmo e estou à disposição. Se quiser alguns outros assuntos, alguns outros tópicos, ou a gente poder conversar sempre sobre o nosso trabalho, né? Sempre é muito legal. Tá certo, muito obrigada.